Segundo Crônicas 15, 5 a 7. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes da terra. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. A palavra do Senhor nos diz nesse texto, começando no versículo 1, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa, o rei Asa, e lhe disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes da terra. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. A palavra do Senhor aqui ao rei Asa nos traz uma palavra muito nítida para os nossos dias e o momento que nós estamos atravessando. A situação atual, ela nos chama para uma reflexão sobre as profecias bíblicas. Nós cristãos precisamos nos voltar diante desse espanto que está tomando conta do mundo. Para você ter uma ideia de quão similar é esta profecia aqui de 2 Crônicas 15 com aquilo que nós estamos vivendo, todos dizem, os especialistas da área de saúde, das crises desse tipo, que isso em breve passará. Esta pandemia será naturalmente controlada dentro de alguns tempos, ela atingirá o seu pico, depois um declínio até cessar. Então eu quero que você imagine que alguns estipulam que mais ou menos aí por volta de junho, julho, alguns mais pessimistas até agosto, essa tempestade terá passado. Quando chegarmos no final do ano, as televisões farão os seus programas próximo ao final do ano, da retrospectiva do ano de 2020. E quando nós ouvirmos as retrospectivas de 2020, ou quando os pais, anos mais tarde, forem se referir ao que aconteceu em 2020 e contar isso aos seus filhos, eles usarão frases parecidas com essa: naquele tempo não era seguro viajar, meu filho. As fronteiras foram fechadas. Uma nação destruía ou contaminava outra. Uma cidade contaminava outra. As nações entraram em recessão e houve desemprego e fome em muitos países. E os mais religiosos dirão: porque Deus estava afligindo as nações com toda espécie de desgraças. Não há dúvida que, embora esse texto se cumpriu nos dias de Asa, parecemos estar vivendo um paralelo com esta palavra profética de Deus, até mesmo porque ela, por trás da profecia, ela traz um princípio de ação divina, como Deus age de tempos em tempos. Deus possui padrões, como nós pregamos no domingo passado. Há padrões divinos para lidar com a iniquidade humana, há padrões divinos para lidar quando a sociedade vai se pervertendo e Deus precisa colocar alguns freios. E nós estamos, sem dúvida alguma, diante de um paralelo com 2 Crônicas, capítulo 15. Há tempos em que o verdadeiro Deus é esquecido e não há sacerdotes ou profetas.
Era o tempo que Asa estava vivendo. Isso havia acontecido literalmente. Quando chega no tempo de Asa, o Deus de Israel havia por longas décadas, até mesmo séculos, sido primeiro misturado com outros deuses, com deuses falsos das outras nações, finalmente substituído e finalmente, literalmente esquecido. A própria Bíblia, ou o próprio texto sagrado que havia até então, os 5 livros da lei, esses livros já haviam sido esquecidos. Eles foram encontrados um dia quando, por detrás de uma parede que foi demolida, encontrou-se uma cópia do texto sagrado, pois as pessoas haviam esquecido completamente a identidade do próprio Deus de Israel. E há tempos na história de Israel e há tempos na história do cristianismo, onde o Deus verdadeiro, assim como no tempo de Asa, tem sido esquecido. E Deus ali disse nesse capítulo 15, que o Deus verdadeiro, foi esquecido, e que não há sacerdotes ou profetas. Não que não houvesse sacerdotes, não que não houvessem profetas, mas os sacerdotes que haviam não eram sacerdotes do Deus vivo, eram sacerdotes corrompidos, eram homens religiosos, mas que não representavam o Senhor, o Deus da Bíblia. Tampouco havia ausência de profetas, porém os profetas que haviam eram falsos, eram profetas que profetizavam apenas aquilo que o povo gostava de ouvir, aquilo que satisfazia aos interesses do rei, aquilo que fortalecia os interesses da religião constituída. Foi assim em tempos em que Deus foi esquecido e que sacerdotes e profetas se corromperam juntamente com o povo, porque a Bíblia diz que quando a voz da profecia se corrompe, o povo se corrompe. Foi assim no tempo do rei Asa, foi assim no tempo do profeta Elias, aonde ele chegou realmente a achar que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele chegou a achar que ele era o único que tinha se mantido fiel a Jeová, o Deus de Israel. Deus teve que consolá-lo e ao mesmo tempo, dando um tapa de luva, abaixar um pouco a arrogância de Elias, dizendo: não, Elias, na verdade existem 7.000 joelhos que não se dobraram ainda, Israel, ainda tem muita gente. Quando nós vemos o evangelho se pervertendo, quando nós vemos a igreja se corrompendo, quando nós vemos o sacerdócio verdadeiro se dissipando e parece que só sobram pessoas enganadoras, falsos profetas, religião falsa misturada com conceitos humanistas, Deus nos dá o mesmo alerta que Ele deu a Asa, nos dá o mesmo alerta que deu a Elias e Jeremias. Não, Deus sempre mantém o seu remanescente. Deus é poderoso para fazer avançar, mesmo nos dias mais escuros, mesmo nas situações mais difíceis, um povo seu. Deus nunca deixou com que a luz se apagasse, Deus nunca permitiu que não houvessem seus representantes. No tempo de Jeremias, acontece algo também muito parecido. Jeremias parece ser o último profeta de Deus vivo. Os homens se corromperam, o sacerdócio no tempo de Jeremias era absolutamente corrompido. Aliás, o tempo de Jeremias, ele é descrito na Bíblia de uma maneira extremamente negativa. A religião era organizada, bombava, ou seja, nunca esteve tão alta, nunca esteve tão bem no meio de Israel como no tempo de Jeremias. Os sacerdotes eram ricos, o templo era rico, as pessoas celebravam a sua religião, mas essa religião estava totalmente corrompida. A mensagem dos profetas, a mensagem dos sacerdotes e a mensagem do rei era uma mensagem de prosperidade e paz. Tudo vai dar certo, tudo só vai melhorar,
Deus está conosco, não há nada de errado com vocês, não há nada de errado comigo, não há nada de errado com o rei, tudo vai bem e tudo ainda vai melhorar muito mais. Era esta a mensagem dos profetas, na boca dos profetas no tempo de Jeremias. O governo, o rei era totalmente corrompido. O povo estava moralmente, espiritualmente corrompido. De maneira que em Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31, nós temos um pequeno resumo da situação que Jeremias enfrentava. Jeremias capítulo 5. Hoje nós vamos ler bastante textos da própria Bíblia. E você sabe que quando eu faço isso é porque eu quero tirar o meu da reta. Quero deixar que você lide com Deus. Jeremias capítulo 5, verso 30 e 31, diz assim, resumindo a situação do povo de Israel no tempo de Jeremias. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, isto é, não pela autoridade do Senhor, não pela autoridade da palavra de Deus, mas pelos seus próprios conceitos. E o meu povo gosta destas coisas. Não há corrupção da igreja sem que haja as pessoas se corrompendo juntamente com o sacerdócio. A verdade é que só existem pilantras no púlpito porque existe um bando de gente para aplaudi-los, para apoiá-los, para cultuar a personalidade destes falsos profetas em qualquer era. Mas Deus pergunta, mas o que é que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? No meio dessa circunstância, onde profetas profetizavam mentiras, sacerdotes governavam conforme a sua própria autoridade, não a de Deus, e que o povo gostava do jeito que as coisas estavam, gostava da religião daquele jeito, porque era uma religião que não cobrava nada, era uma religião que não dizia, não chamava o povo ao arrependimento, não chamava o povo à mudança. Esta semana escutei um vídeo de um pastor que está bombando lá no Brasil, e aquele pastor ele dizia, eu não sou babá da igreja, eu não sou pai dessa gente grande da igreja, eu sou chamado para pregar o evangelho e não para ficar cuidando da vida dos crentes. Mas essa é uma postura pastoral muito fácil. Então vamos só pregar só sobre que Jesus ama, que Jesus morreu por nós na cruz, e that's it. Mas a questão é que não é para isso que os pastores foram chamados, não é para isso que os profetas foram chamados, não é para isso que os sacerdotes foram chamados. Deus já tinha dito lá no Velho Testamento, lá no começo da formação do sacerdócio, ele disse: o papel do sacerdote é ensinar o povo a fazer separação entre o santo e o profano. Quando esquecemos de disciplinar e ensinar e corrigir e cuidar, estamos na verdade nos tornando como pastores de filhos bastardos. Porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus açoita aqueles que Ele ama, ou seja, o açoite, a correção, a instrução, ela é a prova do amor e do cuidado pelas almas. Jesus mesmo ensinou que a função sim do pastor é realmente ser babá, é realmente cuidar da situação das pessoas, é trazer a orientação mesmo quando as pessoas não gostem de ouvir isso. É por isso que Jesus ensinou, não foi um pastor, não foi Pedro, o apóstolo João, e mesmo que fossem, teriam a autoridade do Espírito, mas foi o próprio Senhor Jesus que trouxe até nós um dos textos mais severos sobre a disciplina na igreja. Foi Ele que disse: quando teu irmão estiver pecando, não diga simplesmente: eu não sou pai dessa pessoa, eu não estou aqui para ensinar e corrigir ninguém. Não, Jesus disse: vai e corrija o teu irmão, vai e repreenda o teu irmão.
E diz assim: se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, vai e chame uma ou duas testemunhas com você. Se ele não te ouvir, traga a situação para a igreja. E a igreja não pode lidar com esta situação de maneira leviana. Portanto, sim, faz parte da função sacerdotal pregar o arrependimento, ensinar o povo a fazer separação entre o santo e o profano. E é justamente quando a mensagem do Evangelho é corrompida, a ponto de apenas dizer o que as pessoas querem ouvir, ou seja, a mensagem é para afagar o ego, a mensagem é para produzir um bem-estar nas pessoas, e não o desconforto de ser confrontado com a dureza da palavra de Deus, que chama ao arrependimento. Então nós estamos diante de um sacerdócio corrompido, como nos tempos de Jeremias, como nos tempos do rei Asa, como nos tempos de Elias, onde Passur, o sumo sacerdote, era um dos mais corrompidos que havia. Havia no tempo de Elias, no tempo de Jeremias, no tempo que antecedeu o rei Asa, uma verdadeira aversão à verdade. Hoje fala-se muito sobre homofobia. Agora já estão inventando a gordofobia e outras fobias do gênero. Mas existe uma fobia que ela de tempos em tempos visita mesmo as igrejas, visita as sociedades e as corrompem. É a fotofobia, é a fobia da luz. É quando as pessoas não conseguem suportar a luz divina, a luz das verdades de Deus, e elas então procuram apagar a luz, elas procuram se esconder no meio das trevas, porque a luz incomoda. Elias incomodava. Elias foi chamado de agitador de Israel no seu tempo, o rei o chamou de agitador de Israel. Jeremias foi chamado de conspirador contra o povo de Deus, porque ele profetizou a destruição que haveria de vir. Paulo foi chamado de peste entre os judeus, porque ele pregava a verdade de Deus. Alguma semelhança com a nossa sociedade? Será que nós não temos a religião mais organizada do que em qualquer época do mundo? Será que a mensagem que predomina hoje não é a prosperidade e paz? Será que os governos não estão corrompidos? Será que o povo não está moral e espiritualmente corrompido? Será que as pessoas não estão sofrendo de fotofobia? Ou isso é só no tempo de Asa, no tempo de Elias, no tempo de Jeremias? Não é que nós estejamos aproveitando a situação que envolve o mundo hoje para pregar um sermão apocalíptico, de pregador aproveitador da situação para manipular as emoções das pessoas. Não, é só você olhar o histórico das mensagens desta igreja. É só você olhar que há anos e anos a gente vem batendo nesta mesma tecla e dizendo: arrependam-se, os juízos do Senhor virão. A questão é que agora todos estamos envolvidos numa atmosfera apocalíptica. E é claro que eu não deixaria de aproveitar a oportunidade para pregar sobre isto. A questão é, será que seria Deus? Deus faria algo assim? Então vamos lá para Amós. Amós capítulo 4. Amós capítulo 4, verso 6 em diante. Será que Deus faria algo assim? E Deus diz lá em Amós: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita, mandei chuva a uma cidade, mas não a outra, uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor.
Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito, matei os seus jovens à espada, deixei que capturasse os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí alguma das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. É impossível que uma calamidade dessa magnitude não tivesse, pelo menos, a permissão do Deus, que não permite nem que um pardal morra, ou que um fio de cabelo caia da nossa cabeça, sem a sua permissão. É claro, é evidente que uma catástrofe dessa ocorre exatamente porque Deus o está permitindo. Deus está usando meios naturais. Deus, na verdade, quando nós olhamos as intervenções de Deus na Bíblia, nós vamos notar que Deus tende a usar meios muito mais naturais do que sobrenaturais. Na verdade, no livro dos milagres, que é a Bíblia, nós vemos Deus usar muito mais métodos naturais do que sobrenaturais. Quando ele queria, por exemplo, punir uma nação, uma vez ou outra nós vemos Deus mandando fogo do céu. Na maioria das vezes nós vemos Deus mandando um exército armado de armas, um exército com seus cavaleiros, com seus generais, ou um exército de gafanhotos para devorar, para acabar com as plantações e trazer a fome. Às vezes Deus usa a natureza trazendo seca. Às vezes Deus usa a natureza trazendo pragas sobre as plantações. O fato é que no tempo de Jeremias, Deus estava para fazer um grande movimento para trazer juízo, para trazer punição ao que estava acontecendo na sua época. E Deus alerta a Jeremias sobre isto. Numa região muito distante, lá para os lados do rio Eufrates, mais de 1000 quilômetros de distância daquela pequena terra esquecida de Jerusalém, de Israel, se levantava um dos governos mais poderosos da história. E a sede de domínio, a sede de avançar e dominar sobre os povos era imensa e estava se expandindo. Mas muitos pensavam, nós estamos tão longe, nós somos na verdade tão pequenos em relação aos outros reinos. Mas a questão é que Israel sempre esteve formando uma ponte. Geograficamente Israel sempre está num trecho de terra, aonde faz a ponte entre a Ásia e a África. Portanto, não há um império que se levantou, que não dominou Jerusalém, que não dominou Israel. Por quê? Porque ali era o caminho para aquele império passar e dominar o continente africano. O fato é que um general sem temor a Deus, um rei sem temor a Deus, estava planejando e sonhando em avançar os seus territórios. E você pode dizer, isso aí não foi Deus, isso aí foi coincidência, mas o fato é que lá no começo do livro de Jeremias, Deus já traz o alerta a Jeremias e diz, olha, eu estou levantando um rei de uma nação cuja língua vocês não conhecem, e ele virá e ele exterminará esse povo, ele destruirá esse templo, ele porá abaixo esses muros, ele levará cativos vossos filhos e filhas. Portanto, Deus estava dizendo, eu estou usando a ganância, a violência de Nabucodonosor, o rei babilônico, e ele virá para trazer a punição que eu quero trazer sobre Jerusalém, sobre Israel.
Portanto, Deus pode sim usar uma calamidade como de uma pandemia, Deus pode usar a guerra, Deus pode usar qualquer outro meio para trazer um despertamento, para fazer ao mesmo tempo reduzir o avanço da maldade no mundo e ao mesmo tempo despertar as pessoas para as verdades de Deus. Na verdade, o que nós estamos vivendo, eu não acredito de maneira alguma que seja uma catástrofe final, mas o que nós estamos vivendo trata-se de um prelúdio da catástrofe final que virá em escala mundial e em grau supremo de violência, de horror, de terror, profetizado nas páginas da Bíblia Sagrada, chamada de a Grande Tribulação. Antes da Grande Tribulação, Jesus e os profetas anunciaram que haveria a segunda volta de Cristo para levar consigo o seu povo. Portanto, o que nós estamos vendo nesta pandemia nada mais é do que um prelúdio da catástrofe final que virá. Jesus falou sobre os eventos finais que virão sobre a humanidade, os eventos catastróficos que virão, que precederão, serão precedidos pela volta de Jesus, e depois dominarão o mundo inteiro, trazendo terror como nunca antes na história houve. Mas Jesus e as profecias mostram que antes destas coisas acontecer, haveriam sinais. E os sinais são descritos na Bíblia. Sinais não são exatamente a catástrofe final em si, mas são os indícios de que a grande catástrofe está chegando, de que a grande tribulação está chegando e, portanto, Jesus está voltando. Abra comigo em Lucas 21. Lucas 21, 25, Jesus profetizou sobre os sinais que haveriam antes da volta dele. E ele disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Quero chamar a atenção de que mar na Bíblia, ele tem o simbolismo dos povos. Isso aqui não necessariamente tem a ver com um tsunami ou coisas do gênero, mas tem a ver que a Bíblia está dizendo que as nações entrariam em angústia e perplexidade por causa do bramido e da agitação dos povos. Os povos começariam a experimentar convulsões, mas a Bíblia não está dizendo por que meios. Não está dizendo se seria por doenças, não está dizendo necessariamente que seriam por guerras, está dizendo que haveriam espanto, haveria agitação entre as pessoas. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Jesus profetizou sobre esses sinais. Eles ainda vão mais adiante, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústias e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais, os poderes cósmicos serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando começar a acontecer estas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus disse: haverão sinais. Haverão sinais. E só para que você tenha uma ideia desses sinais, os sinais indicam um crescimento de guerras como nunca antes experimentado no mundo. Embora sempre houve guerras, a profecia diz que haveria um crescimento em níveis nunca antes experimentados.
A Bíblia fala de pestes e fome, que sempre houve em períodos da terra. Desde o Gênesis nós já vemos a primeira crise de fome. Entretanto, a profecia fala sobre um crescimento, sobre um aprofundamento dessas crises como nunca antes experimentados na história. Crises de fome, crises de pestes como nunca antes experimentadas. Veja só como somente no século XX as coisas começaram, grande parte desses sinais a respeito da volta de Jesus começaram a se cumprir e se acumular a partir do século XX. No século XX, nós tivemos no início do século, em menos de 50 anos, o que nunca tinha acontecido em toda a história humana: 2 guerras mundiais. O que não tinha acontecido em milhares de anos anteriores. Nós tivemos uma em 1914 e a próxima nós tivemos na década de 40, portanto, poucas décadas depois, aquilo que o mundo não tinha experimentado em milhares de anos, no século XX nós experimentamos uma atrás da outra. Nós experimentamos no século XX, com esta agora que estamos experimentando, 2 pandemias mundiais, 2 pandemias globais. Coincidentemente, no século XX e praticamente um século depois, um pouquinho mais de um século depois, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que atingiu 500 milhões de pessoas, e as estimativas vão de que os mortos tenham sido desde 3 milhões até 50 milhões, porque não se tem como contabilizar o tanto de mortes que aconteceu. Isso foi em 1918. Passado 102 anos, nós temos de novo uma pandemia que muito provavelmente não vai atingir tantas pessoas como atingiu esta primeira, mas de qualquer maneira trará consequências terríveis para a economia, para o emprego, gerará fome em muitos países e consequências maiores ainda. Nós estamos tendo, portanto, no século XX, 2 guerras mundiais, 2 pandemias globais. No século XX ocorre o que não tinha acontecido antes, a profecia que fala sobre a multiplicação da ciência. Se você pegar até o século XIX, o que você tem é a ciência se somando. A ciência se somava, foram sendo descobertos novos metais. Com esses metais foi possível construir certas máquinas, com o descobrimento, como por exemplo das máquinas a vapor, foi possível começar a era da industrialização, mas até aí nós tínhamos apenas soma. Quando nós entramos no século XX, é que nós experimentamos a multiplicação da ciência profetizada em Daniel. Só para você ter uma ideia de como é no século XX que aconteceu, o meu avô nasceu no primeiro ano do século XX. Meu avô nasceu em 1900. Quando meu avô nasceu, o método de transporte que ele tinha era o mesmo método de transporte que Adão e Eva tinham. Ou você andava a pé, ou você andava no lombo de um animal, ou você andava de carroça. Quando meu avô morreu, o homem já tinha chegado à lua. Somente no tempo de vida do meu avô, nós vemos a multiplicação da ciência, como nunca havia acontecido antes. Nós temos o retorno de Israel, que foi profetizado como um dos grandes sinais que iria ser a chave das profecias para o tempo do fim. Sem a existência de Israel, não era possível esperar o retorno de Cristo, não era possível esperar o surgimento do anticristo, não era possível vir a grande tribulação. Mas então, em 1948, para espanto de todas as nações, uma nação que por 2000 anos tinha sido desaparecida do mapa,
O povo existia, mas não tinha mais pátria, não tinha mais uma identidade comum. Eles não estavam espalhados pelo mundo inteiro. A maioria dos judeus já nem sabiam mais o que era falar em hebraico. A língua hebraica estava praticamente perdida. E de repente, da noite para o dia, numa reunião da ONU em 1948, administrada por um brasileiro, Oswaldo Aranha, uma nação surge, exatamente como estava profetizado no livro de Isaías, que dizia: pode uma nação surgir de um dia para o outro? E Deus diz: pois a minha nação, o meu povo, surgirá de um dia para o outro, porque eles estarão entre as sepulturas das nações, e eu assobiarei e os trarei de novo à vida. E Israel voltou para a terra dos seus antepassados. O hebraico é considerado um dos novos milagres do século 20 e 21, porque o hebraico é uma língua que estava morta, assim como o latim, assim como outras línguas antigas, porém é a única língua que voltou a existir e se tornar fluente numa nação. Portanto, só no século 20 nós experimentamos alguns dos maiores sinais profetizados apontando para a volta de Jesus Cristo. E quando nós falamos do século 20, o século 20 é onde nasceu a maioria das pessoas que estão me ouvindo hoje. Quando nós falamos que nós nascemos no século 20, não significa que nós temos 100 anos. Significa que nós fazemos parte de uma geração que nasceu num século anterior. Hoje estamos no século 21, mas a maior parte das pessoas que estão ouvindo esta mensagem hoje fazem parte da geração aonde se cumpriu a maior parte dos sinais profetizados na Bíblia a respeito de Jesus. Jesus falou em Lucas 21:11, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. E haverá também coisas espantosas, a qual Jesus não detalhou o que seriam. Ele apenas disse que haveriam coisas espantosas, que deixariam as pessoas espantadas. Coisas que no texto que nós lemos ali, diz que homens chegariam a desmaiar nas ruas de terror, de medo, de pavor. E grandes sinais nos céus. Os sinais funcionam. E essa pandemia que nós estamos vivendo funciona como o trailer de um filme. O trailer, ele é um pequeno anúncio com apenas uma antecipação de imagens de algo muito maior que está vindo. O trailer normalmente ele leva 30 segundos, pouco mais do que isso. Mas ele te dá uma antecipação de um filme que vai durar 2 horas ou mais. E pelo trailer você já consegue pegar a sensação de como vai ser aquele filme. Pelo trailer você já começa a ter uma noção do que será o filme em si. Os sinais funcionam exatamente assim. Eles não são o juízo definitivo, eles não são a punição final, o castigo final, eles são apenas o trailer, o anúncio, a antecipação miniaturizada, ai meu Deus do céu, em miniatura das coisas que virão no futuro. Jesus tratou sobre os sinais, trazendo uma chave importantíssima para o entendimento das profecias bíblicas. Ele falou sobre dores de parto, no contexto das profecias. Quando ele fala dos sinais e da multiplicação dos sinais se cumprindo antes da sua volta e antes do julgamento final sobre a terra, através da grande tribulação, do surgimento do anticristo, culminando finalmente com o grande dia do juízo final de Deus, Jesus coloca a frase sobre não pensem que ainda é o fim, porque esse é apenas o princípio das dores, é apenas o trailer. Em algumas versões mais antigas da Bíblia, de fato vinha com a frase, essas são as dores de parto, porque essa é a expressão que está no original. Essas são as dores de parto. Com isso, Jesus está dizendo que a chave para nós entendermos os sinais e a sua conexão com o final
tem a ver com as dores de um parto, que hoje são chamadas de contrações. As contrações de uma gravidez, de uma mulher que está para trazer à luz a um filho, ela se caracteriza por intensificação e intervalos. A contração é uma dor que vem, mas ela é momentânea. Ela é um indício de uma dor maior e mais intensa que virá no final, que é realmente no momento exato do parto. A contração ou a dor do parto não é o parto necessariamente dito. E na verdade, aquela dor ela surge e depois ela cessa, de repente ela cessa. E a mulher fica horas ou dias sem sentir nada. E de repente vem outra contração. E então ela começa a se perceber que a contração ela começa a se intensificar, ela começa a ficar cada vez pior e ela começa a ficar com intervalos cada vez menores. Portanto, a intensificação e os intervalos é o que Jesus está dizendo a respeito dos sinais para nós entendermos a sua conexão com as profecias. Ele disse, preste atenção, quando você começar a ver esses sinais começando a acontecer com crises cada vez maiores e com intervalos cada vez menores, vocês sabem que a redenção de vocês está próxima, porque o rei de vocês estará voltando. Mas há algo interessante que Paulo coloca, usando esse mesmo linguajar de Jesus, em 1 Tessalonicenses 5:3. Paulo diz assim no versículo 1, 1 Tessalonicenses 5:1, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes tempos e épocas sobre os eventos futuros das profecias, é isso que Paulo está falando. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus, virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Eu não havia percebido esse detalhe até hoje. Jesus disse que para nós entendermos as profecias sobre os sinais que antecederão a volta de Jesus e os eventos finais depois da volta de Jesus, tem a ver com como funciona as dores de parto de uma mulher, ou seja, tem a ver com a intensificação e os intervalos aonde não há crise, as crises e os tempos de não crises. Mas Paulo nos chama a atenção dizendo que a volta de Jesus, mais provavelmente diante do linguajar do apóstolo Paulo, é que ela não acontecerá no momento de uma crise. Ela acontecerá exatamente no momento de um intervalo. Porque ele está dizendo aqui, é quando as pessoas disserem paz e segurança, ou seja, passou a pandemia, ou passou o terremoto, ou passou a guerra, é no momento em que as pessoas se sentirem seguras, num intervalo entre as crises, é que Jesus diz que de repente então virá sobre eles repentina destruição. Portanto, a falsa sensação de segurança, a pandemia vai passar. É isso que nós estamos falando para o nosso povo nesses dias. A pandemia vai passar. Hoje já se registrou 140 mil infectados somente nos Estados Unidos, quase 3 mil mortes só nos Estados Unidos. Esse número ainda nas próximas semanas vai crescer ainda muito, mas vai passar. E o problema é a falsa sensação que vai ficar em muita gente quando esse dilúvio baixar as suas águas. Quando essa pandemia desaparecer e se dissipar, muita gente vai respirar aliviado e vai dizer: ficou tudo bem, graças a Deus está tudo bem, não preciso de mais nada. Pensei que ia ter que agora me tornar um daqueles cristãos fanáticos, mas sobrevivi, dei conta do recado, a vida continua. E é exatamente, Paulo está dizendo, exatamente nesses intervalos é que vai morar o grande perigo para aqueles que não estão vigiando.
Porque quando há as crises, e eu já vivi algumas delas, eu sou tão velho que eu vivi o alinhamento dos planetas nos anos 80, se não me engano, 1980. Eu me lembro que as igrejas lotaram naquela época. O quê? Os planetas vão se alinhar? É o sinal que Jesus disse que haveriam sinais espantosos no céu. As igrejas... Você acha que em 1918 as igrejas não se encheram de gente desesperada? Você acha que quando houve cada uma dessas crises, mas preste atenção, é por isso que eu creio que realmente o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que a volta de Jesus ela ela não coincidirá com uma dessas crises, ela se dará quando a crise passar, entre um dos intervalos. Por quê? Porque ele está dizendo, nesse mesmo texto em que ele fala ali que sobrevirá repentina destruição como as dores de parto da mulher grávida, antes ele diz que a volta de Jesus será como a de um ladrão. O problema é justamente que quando os sinais acontecem, as pessoas se despertam e falam, rapaz, é melhor parar de brincar com Deus, rapaz, é melhor ir para a igreja, mas aí você estaria esperando o ladrão. Mas Jesus diz, é exatamente quando você não espera que ele virá. Portanto, nós estamos entrando nas convulsões, e exatamente nesses períodos entre as convulsões, que entre uma delas, finalmente o nosso amado Rei voltará para buscar a sua igreja. Sobre isso, Jesus conclui os sinais e as profecias sobre o final, dizendo, onde houver um cadáver, ali se ajuntará os abutres. E esse texto sempre foi um dos textos que eu menos ouvi alguém pregar sobre isso, e um dos textos que mais me inculcou. Que história é essa de abutre e cadáver? O que é que Jesus está falando? É que vai ter tanta gente morta que vai juntar um monte de abutre? Não, não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que no final, no contexto de Mateus 24 ou Lucas 21, onde ele faz ali a narrativa de um capítulo inteiro sobre sinais e profecias para o tempo do fim, ele conclui com essa frase, dizendo, aonde houver um cadáver, ali haverá um abutre. Essa expressão, ela significa o seguinte, que assim como é certo, é absolutamente certo, que onde houver um cadáver, um abutre de longe sentirá o seu cheiro. O abutre, ele tem capacidade de sentir a quilômetros de distância o som de uma carcaça, o som de um corpo em putrefação. Aqui nós vemos esses abutres direto aqui pela Flórida, porque aonde morre um pequeno esquilo, aonde morre uma pequena iguana, vem aqueles monte de urubus, e eles vêm de longe, porque eles pegam pequenas partículas de odor e eles são atraídos. Ou seja, é certo que onde houver um cadáver, haverá um abutre. O que Jesus está querendo dizer com isso é que onde houver sinais proféticos se cumprindo, é absolutamente certo que os juízos de Deus estarão chegando sobre aquela situação. É uma coisa absolutamente certa, não é uma coisa de duvidar e dizer será, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. É a certeza da manifestação do juízo, sempre que os elementos proféticos estiverem presentes. Conversava com uma pessoa uns tempos atrás sobre essa questão, mas você acredita que a cada pecado que eu cometo, Jesus vai lá e apaga o meu nome do livro da vida? Nós somos salvos pela graça, então daí quando eu me arrependo, Jesus vai lá e escreve o meu nome no livro da vida de novo? Daqui a pouco eu peco de novo, Jesus vai lá e escreve e apaga o meu nome, e escreve e apaga, e eu falei, não, eu também não creio nisso. Eu também creio que a graça é que traz justamente esse balance entre a minha incapacidade de me manter santo ou perfeito como Deus demanda que eu seja. Mas isso não significa que Deus não tenha a sua medida de iniquidade ou a sua taça de ira sendo cheia. É como um pai ou uma mãe, ele não necessariamente bate no seu filho a cada coisa errada que o seu filho faz. Senão o pai não faria outra coisa durante o dia, a não ser bater no seu filho. O que um pai ou uma mãe faz é acumular a taça de iniquidade do filho.
Alguns erros, a graça fala mais alto, o amor do pai e da mãe fala mais alto, mas não significa que o pai esqueceu aquilo que ele fez. E quando a criança começa a acumular coisas erradas, então de tempos em tempos, a medida da iniquidade chega até a tampa, e é o momento em que o pai vai corrigir o seu filho. A palavra de Deus nos diz que Deus tem a sua medida de iniquidade. Está lá em Gênesis 15:16. Em Gênesis 15:16, Deus chega para Jacó e profetiza para Jacó, quando Israel ainda não existia. Ele já profetizou que Israel seria levado, seria feito cativo, seria feito de escravos em um outro país, debaixo de uma outra nação. Ele profetizou que eles ficariam, ele profetizou o tempo em que eles ficariam, ele disse, eles ficarão lá 400 anos. Ele profetizou que eles sairiam de lá, e ele já antecipa e diz: e a razão pela qual os teus descendentes, o meu povo, ficará escravizado por 400 anos, é porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou no seu limite. Olha a expressão que Deus usa. Deus está dizendo, por que Ele está usando isso? Porque a terra dos amorreus, a terra dos heteus, dos fariseus e de todos os outros eus, era justamente a terra que Deus ia dar para Israel como a sua possessão da sua pátria. É a famosa terra prometida. Ela não era uma terra deserta, ela era uma terra ocupada por outros povos. O que Deus está dizendo é: Israel terá que ficar no Egito por 400 anos, porque ainda a medida de culpa e de pecado daqueles que habitam a terra que eu vou dar para Israel ainda não chegou no seu limite. Mas vai chegar. E quando chegar no limite da iniquidade, então eu vou usar o povo que eu deixei guardado por 430 anos como um exército para julgar aquelas nações. Israel se torna um instrumento de juízo divino contra aquelas nações. Como eu disse, outra vez, Deus não vai usar saraiva caindo dos céus, pedras de fogo, Deus não vai fazer o chão se abrir para que os amorreus, os filisteus e os heteus caíssem. Não, Deus usaria Israel, a espada de Israel, a força de Israel como seu instrumento de juízo. Mas Deus estava dizendo, mas primeiro a iniquidade daquele povo tem que chegar na sua medida. Em Jeremias 25:15, em Jeremias 25:15, nós temos Jeremias usando uma expressão semelhante à questão da medida da iniquidade. Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Deus está falando de uma taça da sua ira, e ele diz para Jeremias: Jeremias, chegou o tempo das pessoas beberem a taça da minha ira. Há uma loucura em achar que os nossos atos não terão consequências, que essa sociedade, quer cristã ou não, pode fazer o que bem entender e que não haverá a repercussão, não haverá consequências. Essa própria profecia de Jeremias termina dizendo que Deus iria trazer a Babilônia para destruir Israel, e depois diz: e depois disso eu punirei a Babilônia. Essa própria profecia sobre a queda da Babilônia, no versículo 14 de Jeremias 25, mostra a precisão das profecias bíblicas, quando demonstra que a profecia foi anunciada sobre a queda do maior império que já existiu em todos os tempos, no tempo do seu auge. No tempo do seu auge, Deus profetizou a Jeremias de que a Babilônia seria destruída e que os babilônios seriam também um dia escravizados.
Portanto, esse texto um certificado da precisão das profecias bíblicas sobre aquilo que já foi profetizado sobre Israel e aconteceu, sobre aquilo que foi profetizado sobre a Babilônia e aconteceu. Portanto, ela é um certificado de que as profecias a respeito da volta de Jesus também irão se cumprir e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Na verdade, essas profecias, elas preconizam, elas antecipam uma profecia sobre uma nova Babilônia no fim dos tempos. Em Apocalipse 16 e 18, capítulo 16 e capítulo 18, a palavra de Deus nos fala sobre o surgimento de uma nova Babilônia. Não uma cidade ou um país com este nome, mas trata-se de um sistema corrompido e que corrompe o mundo inteiro. Trata-se de um sistema de religião misturado com governo, de uma perversidade moral tão terrível que Deus chama esse sistema de a grande Babilônia do tempo do fim. E se Jeremias profetizou uma taça da ira de Deus sobre as nações do seu tempo, João profetiza em Apocalipse 16 7 taças da ira de Deus sendo derramados sobre o mundo no tempo do fim. Vamos ler rapidamente esse texto para nós encerrarmos. Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e ela se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. No versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas, contudo se recusavam a arrepender do que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. E finalmente, no versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que dizia, vinda do trono, que dizia: está feito. E houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Quando Deus termina estas palavras, dá estas palavras ao rei Asa, ele diz que Deus vai sarar este tempo onde se tornaria perigoso viajar, onde uma nação contaminava ou uma nação destruía as outras, e aonde as pessoas eram cheias de temor. Ele diz no versículo 7 ao rei Asa: seja forte e não desanime, porque o teu trabalho de reconstruir a fé, de chamar as pessoas ao arrependimento, será recompensado. E no versículo 8 nos diz que o rei Asa ficou tão animado com esta palavra do Senhor, que ele reconstruiu o altar e começou a convocar o povo do Senhor a dizer: voltemo-nos para o nosso Deus. Amados, essa pandemia vai passar, essa tempestade vai passar, virá um intervalo entre esta desgraça e a próxima que virá dos sinais profetizados na Bíblia Sagrada. Mas que nós nos lembremos destas palavras dadas ao rei Asa e também venhamos a restaurar o nosso altar
e também venhamos a estar animados por esta palavra e essa experiência que o Senhor está nos permitindo passar, sabendo que a nossa fé não voltará vazia, a palavra do Senhor não voltará vazia, nós seremos recompensados pela nossa fé.